Joia, tudo bem? Estamos aqui hoje conversando com o Dr. Bruno Pietrolongo. Viemos fazer uma visita para conversar um pouco sobre o manejo, sobre as formas de uso, principalmente dos multivitamínicos. Tudo bom, doutor? Tudo jóia? Legal. Doutor, eu queria saber do senhor, se o senhor pudesse dar uma explicação para o nosso público que consome CBD, qual é a importância e a verdadeira forma de se usar o multivitamínico? Ok. Isso é uma dúvida que muitos criadores têm. Qual é o momento de usar? Usa o ano inteiro? Não usa? Se usar uma farinhada boa, precisa usar um multivitamínico? Ou o contrário, posso usar um multivitamínico para melhorar o rendimento de uma farinhada ruim? É uma dúvida que o pessoal tem. Isso, me perguntam muito isso também. Então vamos por etapas. Acho que primeiro, da indicação. Quando que eu tenho que utilizar? Certo. O multivitamínico, na verdade, ele é um composto de vitaminas muito importantes para o metabolismo de qualquer animal. Então ali ele tem vitaminas como vitamina A, vitamina D, E, complexo B, entre outras que são de suma importância para o metabolismo do animal. Sim. Existem fases da vida do animal que isso é muito importante. Por exemplo, na fase que a gente se encontra agora. Nesse exato momento, a gente está aí saindo de janeiro, entrando em fevereiro, então está terminando o período de reprodução da maior parte dos pássaros. Sim. E eles estão entrando no período de muda, que é o período mais delicado de todos. Então eu tenho os dois tipos de pássaros complexos nesse momento. Os filhotinhos, que estão separados. Que acabaram de nascer, os filhotinhos estão separados. É preciso um trabalho específico para eles. Além deles serem jovenzinhos e imunologicamente incompetentes ainda, eles vão começar a mudar de pena também. Sim. Então esse perfil de animal precisa de um aporte nutricional muito maior. E, ao mesmo tempo, as matrizes que estão cansadas do período de reprodução, Sim. os machos que galaram durante toda a temporada, as fêmeas que botaram durante a temporada, os casais que trataram os filhotes durante a temporada. Então, nesse momento, eu tenho animais que estão fracos, debilitados. Sim. Eu preciso colocar um plus em cima da minha farinhada. Então, apesar de todo mundo estar comendo farinhada da CBD, agora é o momento em que é necessário usar o multivit. Todo mundo faz outra pergunta. E por quanto tempo? Também é uma pergunta que recorre muito. O ideal nessa fase é pelo menos um mês de multivit. Um mês. Pelo menos um mês de multivit. Quando eu indico multivit, eu indico baseado naquilo que a gente ouve do mercado europeu. Para a gente dar durante um período, parar um período e repetir. Por exemplo, 10 dias, para-se 10 dias, dá por mais 10 dias. Isso é correto? Depende da situação. Por exemplo, num período de exposição, isso é muito interessante. Certo. Quando eu tiro o meu canário daqui e levo ele para concorrer, seja no campeonato regional, no campeonato estadual, estou promovendo um estresse desse animal. Ele vai sair do ambiente em que ele está acostumado, vai ter mudanças de temperatura, às vezes a presença de outros machos ou de outras fêmeas façam ele ficar um pouco alterado. Muitas vezes ele reduz a ingestão de alimento, muitas vezes no campeonato o alimento é diferente daquilo que eu ofereço. A maior parte dos campeonatos só se oferece semente, não se oferece a farinhada. Isso gera um quadro de um pouco de debilidade no organismo. Então são momentos interessantes de fazer isso. Entendi. Esse canário vai para o concurso na semana que vem, uns dias antes eu começo a dar o multivit. Durante o campeonato eu mantenho o multivit, eu volto ele para casa e dou ainda uns dias de multivit. Isso vai me dar 7, 10, 15 dias no máximo. Sim. Perfeito, posso fazer isso. Outro momento que eu posso fazer o multivit é na preparação dos reprodutores. Todo criador gosta de usar suplementos vitamínicos e tem marca A, B, C, D, E, que na verdade é tudo a mesma coisa. São compostos de vitaminas que servem para auxiliar o organismo desses animais a melhorar a produção hormonal, melhorar a produção a melhorar a fertilidade do macho e da fêmea. Então são momentos muito úteis. Muda de pena, preparação para a reprodução, campeonatos, torneios, para quem cria pássaro de canto, vai para o torneio, ajuda. Tem uma certa ilusão. Se eu der o multivit, meu pássaro vai cantar mais? Não. Não.
Simplesmente ele vai ajudar o meu pássaro a se manter hidratado, se manter nutrido, para que durante esse estresse todo, o sistema imunológico dele não venha diminuir. Entendi. Obrigado. Doutor, dá uma força pra gente. Vamos explicar pro povo como é que se usa o Multivit na prática. Vamos lá. Bom, tem algumas maneiras. Depende se o criador é um criador de larga escala, tem muitos pássaros, ou se é um proprietário de um pet, enfim. Para começar, eu acho que é importante a gente esclarecer que tem duas apresentações do nosso multivitamínico. O Top Vit, que são essas embalagens de 20 ml, e a gente tem o Multivit, que é uma embalagem de 200 ml. Qual a diferença entre um produto e outro? Só a embalagem. O produto é exatamente o mesmo. O Top Vit é direcionado para quem tem poucas aves e o Multivit para o criador mesmo. Exatamente. Para criador, essa é uma embalagem muito mais econômica. Para quem tem um pássaro, meia dúzia de pássaros, essa é uma embalagem suficiente. Ok. A indicação básica do produto é a gente usar na água de bebida. Tá? Então, um proprietário de algum que tenha curiós, bicudos, picharros, coleiras, enfim, simplesmente no bebedor dele, ele vai colocar a proporção. Esse é um bebedor que eu estou usando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é um bebedor de 100 ml. Certo. Então a proporção é 10 gotas para cada 100 ml. Eu coloco as 10 gotinhas, adiciono a água sempre filtrada, água de boa qualidade. É muito importante que os bebedores sejam sempre muito bem higienizados. Tá? Sempre que eu coloco uma solução vitamínica, ela vai se oxidar ao longo do dia. Sim. Então isso aqui vai ter que ser trocado daqui a 24 horas, então amanhã eu já preciso trocar. E é imprescindível que o bebedor esteja muito limpo. Esse, veja, não é um bebedor novo, é um bebedor do meu uso mesmo, mas a gente tem o costume de deixar eles em solução clorada, solução de hipoclorito. Legal saber. Para manter o bebedor sempre limpo. Se eu tenho bactéria aqui no bebedor, se eu tenho fungo no bebedor e eu coloco uma solução de vitamina, vai ser ótimo também para o micro-organismo. Então, tudo muito bem higienizado. Para o criador que tem uma quantidade muito grande, ele pode preparar aí na quantidade que ele quiser. 1 litro, 10, 5 litros, 10 litros. Ele só vai multiplicando. Aqui, por exemplo, eu tenho 1 litro, eu vou colocar o proporcional a 100 gotas. Aí é mais fácil fazer a conta em ml. O criador, nessa embalagem aqui, ele pode tirar o lacrezinho, tirar a tampinha, introduzir uma seringuinha aqui, e colocar, ao invés de contar as gotas, puxar em ml. 100 gotas equivale a 5 ml. Fica mais prático. Okay. Eu jogaria 5 ml nessa solução e vou distribuindo nos vários bebedores da minha criação. Okay. Agora, outra maneira que a gente costuma fazer aqui no criatório é umedecer a farinhada, que pode ser um método interessante. Sim. No período reprodutivo, no período de muda, é legal a gente umedecer a farinhada, fornecer ela levemente umedecida. Certo. E aí o criador pode pegar simplesmente uma quantidade de farinhada, a quantidade de farinhada que ele costuma usar para a criação dele. Certo. Preparar uma quantidade de água, eu vou usar até a medida aqui. Para esse tanto de farinhada, aqui tem mais ou menos 100 gramas de farinhada. Vou colocar mais ou menos 50 ml de água. Entendi. Tá? Dá mais ou menos meio bebedor de 100 ml. Vou colocar 5 gotinhas. Tá? Okay. Vamos fazer a homogeneização. Posso até usar aqui. Isso não atrapalha a palatabilidade da farinhada? Em nada. Em nada. Então eu posso usar a farinhada como veículo da própria vitamina que eu estou usando? Posso, mas é importante frisar. Isso nos períodos específicos. Eu não posso fazer o tempo todo. Essa farinhada já tem os níveis de vitaminas necessários para o período de manutenção. Tá, não eu posso usar o ano inteiro. Eu vou usar isso na muda, vou usar isso no período de pré-reprodução. Entendi. E aí basta eu adicionar, posso colocar todo esse 50 ml assim. E aí conforme a gente agita durante alguns minutinhos, a farinhada vai absorver. Vocês vão perceber que ela vai em alguns minutinhos ficar mais soltinha e vai ficar úmida. E está pronta para ser colocada nos comedouros. Então, comedouros também sempre limpinhos,
sempre higienizados. Farinhada hidratada, a fêmea vai ter uma palatabilidade até maior nessa forma. Porque a farinhada úmida ela é muito mais atrativa para o canário do que a farinhada seca. Então é uma forma de utilizar. Entendi. E pelo que eu percebi, fica até mais fácil, né? Sim. O próprio manejo. Sim. Porque O manejo fica mais simples. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas já aproveitando, eu não teria que te retirar a água do banho quando eu sirvo daquela outra forma? Para os criadores que costumam manter a banheira na gaiola, quase toda a medicação se aconselha remover a banheira. Porque o pássaro tende, se não gostar do sabor da medicação, tomar a água da banheira e não do bebedouro. Com o multivit isso não acontece, o sabor é agradável, o sabor é bastante agradável. A gente não corre o risco do animal não tomar. Entendi. Mas a gente corre o risco de algum pássaro ter o hábito de tomar da banheira. Ah, tá. Isso já é um hábito da ave. Sim, isso a gente não tem muito o que fazer, mas o sabor é muito agradável. Isso não altera em nada a palatabilidade tanto da água quanto da farinhada. Entendi. Legal. Obrigado, doutor. Valeu pela explicação. Só para a gente ter uma ideia, a farinhadinha já hidratada com o multivit, tá? A gente vai colocar aqui nos comedorzinhos previamente lavados, previamente higienizados. É muito importante sempre higienizar diariamente os comedores que a gente utiliza a farinhada úmida, para evitar qualquer tipo de contaminação. E aí a gente só oferece aqui para os filhotes. Qual é a autonomia dessa farinhada? Eu posso deixar por quanto tempo? Umedecida a CDE o dia todo. A CDE pode ficar um bom tempo. Percebe que eles já vão imediatamente comer. Além da palatabilidade natural que a CDE tem, a gente tem um aumento da palatabilidade quando a gente utiliza a ração umedecida. Entendi. Até por isso que na nossa linha, o alimento que a gente chama de mórbido, que é exatamente o mesmo alimento que o seco. A mórbido e a canário é a mesma coisa. São a mesma farinhada. Só a diferença é que a mórbido tem uma taxa de unidade um pouco maior. Entendi. Por isso que ela atende os paladares mais exigentes. Você vê que começa até a briga ali, ó. Olha a disputa ali já, para comer a farinhada. Eles começam já até a disputar entre si quem come mais. Essa é uma das grandes vantagens da CDE no sentido de palatabilidade, né, doutor? Sim. Não adianta eu ter um alimento nutritivo, nutricionalmente completo, e esse alimento não agrada ao paladar do animal. O alimento até pode ter uma nutritividade boa, mas se o animal não come, não adianta nada. A CDE a gente consegue aliar não só a nutritividade quanto a palatabilidade. Veja que imediatamente após a colocação, os animais estão comendo de maneira alucinada. Olha lá, até disputam, até brigam. Muito legal.